Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje a gente vai abordar um pouquinho aí sobre a questão da origem do raiz de 3, tá? Muitos alunos me perguntam sobre essa questão do raiz de 3, principalmente quando a gente trabalha com um sistema de transformação aí no caso de um transformador de potência, tá? Então, antes da gente iniciar o conceito em si do raiz de 3, a gente precisa entender uns conceitos bem simples, tá? Porém muito importantes para a gente avaliar. Primeiro, nós temos aqui o caso de um transformador, tá? O primário e o secundário, tá? No caso aqui de nosso estudo, o primário está em triângulo, tá? Ou delta, e o secundário está em estrela ou Y, né? Então nós temos aí essa relação de transformação, ok? E nós temos alguns valores aí que no caso estão em vermelho de tensões, tá? São valores aí exemplo, tá? São como exemplo. Esses valores podem variar aí dependendo do transformador, ok? No nosso caso aqui a gente está com a tensão de entrada de 13,8 kV e uma tensão de saída no caso de 380, tensão de linha, 220 tensão de fase, ok? Então nós temos aqui o primário e nós temos o secundário. Tá? No primário, a tensão de fase e tensão de linha são iguais. Ah, professor, o que é a tensão de linha? A tensão de linha é justamente a tensão entre duas fases. Por exemplo, entre a fase R e a fase S. Entre a fase S e a fase T, nós chamamos aí nesse caso de tensão de linha. Tá? No nosso exemplo aqui está como 13,8 kV. Tá? E exatamente a tensão de fase é a tensão em cima do bobinado, da bobina. Nesse caso aqui, quando a gente tem uma ligação em triângulo, a tensão de linha, tá? No caso aqui, vai coincidir justamente com a tensão de fase. Por isso que no primário, nesse exemplo, nós temos essa relação, ok? E a corrente de linha também tem uma relação com a corrente de fase. Neste caso, nós temos a questão do raiz de 3 do primário, ou seja, a corrente de linha é a corrente de fase vezes a raiz de 3. Lembrando que a corrente de linha é a corrente na fase, ok? E a corrente de fase é a corrente no bobinado, na bobina, tá? Quando nós vamos para o secundário do transformador, nós temos aqui nesse caso aqui uma estrela, e aí nós temos aqui o centro estrela dessa conexão, ok? E a corrente de fase vai ser exatamente igual à corrente de linha nessa situação. Por quê? Porque a corrente de fase é a corrente que vai passar aqui na bobina, vai ser exatamente a corrente que vai passar na linha aqui, ou seja, na fase que está, a fase no caso aqui é a fase R, tá? Então nós temos essa relação. E a tensão de linha vai ser exatamente igual à tensão de fase vezes a raiz de 3. Lembrando que tensão de linha é a tensão entre duas fases, ou seja, entre R e a S, entre a S e a T. No nosso caso, exemplo, nós temos aqui em torno de 380 volts de tensão de linha, ok? E a tensão de fase vai ser a tensão entre a fase e o centro estrela, ok? Então, nesse caso aqui, nós temos a relação e vai dar em torno de 220 volts, tá? Se você fizer aqui a conta, você pegar o 220 vezes a raiz de 3, vai dar exatamente a tensão de linha, ok? Então, esse é um conceito inicial. Ah, beleza, professor, ok, show. Mas de onde é que vem esse raiz de 3? Nós vamos explicar aqui no próximo exemplo, tá? Nós temos aqui uma relação, tá, de defasagem de 120 graus entre as tensões, tá? Tensão no caso aqui que nós estamos usando é a tensão de fase. Tensão VRN, tá? Tensão de fase. Estamos considerando aqui o secundário do transformador, ok? Ou seja, uma ligação em estrela. Então nós temos a tensão entre a tensão VRN, que é a tensão de fase, entre SN e entre T e N, ok? Então as três estão defasadas por uma angulação de 120 graus, ok? Muito bem. Nessa relação nós podemos traçar uma linha, tá? Que seria a tensão de linha, que é a tensão VRS, que é justamente desse ponto até este ponto aqui,
ok? Então, nós vamos ter a tensão VRS, que é uma tensão de linha, a tensão VSN e a tensão VRN. Essas duas aqui são tensões de fase, ok? Então, temos agora um triângulo, tá? E uma angulação aqui, neste caso aqui, de 120 graus. Lembrando que nós estamos trabalhando com vetores, ok? Então, podemos calcular VRS quando nós usamos a lei dos cossenos, tá? A lei dos cossenos diz o seguinte, que a tensão, ou seja, o valor contrário a esse ângulo aqui de 120 que nós estamos trabalhando, né? Ou seja, VRS vai ser ao quadrado, vai ser VRN ao quadrado, tá? Mais a tensão VSN ao quadrado, menos duas vezes a multiplicação desses dois valores, VRN vezes VSN, vezes o cosseno do ângulo entre eles, que no caso aqui vai ser os 120 graus. Lembrando, pessoal, tensão VRS é uma tensão de linha. Então, estou relacionando a tensão de linha com as tensões de fase. VRN é uma tensão de fase, VSN é uma tensão de fase, tá? E vamos substituindo aqui na equação, ok? Então, nós temos agora o seguinte, tensão de linha ao quadrado é duas vezes a tensão de fase ao quadrado, ó, porque vai somar essa mais essa. Então, vai ser duas vezes a tensão de fase ao quadrado, menos duas vezes tensão de fase vezes tensão de fase, a tensão de fase ao quadrado. E o ângulo que eu estou analisando aqui é 120 graus. Muito bem. Tensão de linha, então, ao quadrado vai ser duas vezes a tensão de fase ao quadrado, menos duas vezes a tensão de fase ao quadrado, vezes o cosseno de 120, que é menos 1 sobre 2. O 2 vai ser cortado com esse 2 aqui, ok? E esse menos com esse menos vai se tornar um mais. Então, eu tenho que tensão de linha ao quadrado é duas vezes a tensão de fase ao quadrado mais a tensão de fase ao quadrado, que vai dar tensão de linha ao quadrado é 3 vezes a tensão de fase ao quadrado. Se eu tirar a raiz quadrada dos dois lados, ok? A tensão de linha vai ser o quê? Raiz de 3 vezes tensão de fase ao quadrado, que, consequentemente, vai dar este valor, o quê? Tensão de linha, raiz de 3 vezes a tensão de fase. Então, analisando vetorialmente e considerando a angulação de 120 graus, a gente conclui que a tensão de linha e a tensão de fase, nesse caso aqui, tem a relação de raiz de 3, que é justamente o que nós estamos analisando, que é o secundário do transformador, ok? Era basicamente isso, pessoal. Agradeço muito aí por vocês terem assistido esse vídeo, tá? Compartilhe aí com o pessoal esse conhecimento e é basicamente isso aí que nós temos por hoje. Obrigado aí e até a próxima.